Nós estamos estudando sobre o Sermão da Montanha, estamos falando sobre as bem-aventuranças, e nessa manhã a gente vai falar sobre a última bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, onde a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai querido, continua a nos dar a tua graça. Que gostoso a gente ver tantas famílias aqui na frente agora há pouco, celebrando coisas tão especiais, 42 anos de vida conjugal, filhos que nasceram, celebrando o teu amor na vida, a bênção na casa. E nesta hora, Senhor, queremos reconhecer a tua fidelidade como cantamos. Bendito seja o Senhor. Mas, Senhor, quando estamos estudando a Tua Palavra, e hoje vamos ler tantos trechos das Escrituras, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, de tal maneira que a gente possa perceber qual é a mensagem do Senhor para nós individualmente. Fala conosco, é aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. É interessante que nesse contexto, em que Jesus fala que você e eu somos abençoados, abençoadores, não é? Pode dizer para quem está perto, você é um abençoado. Mas Deus também te fez um abençoador. Pode falar, Deus fez você um abençoador. É interessante que nesse contexto, ele vai falar de uma bênção que nem sempre eu gostaria de receber, né? Ele diz assim para você, nesse texto, que são abençoados, não é, aqueles que são perseguidos por causa da justiça. São abençoados aqueles que por causa do nome de Jesus são perseguidos. E a palavra vai dizer mais: assim como foram perseguidos os profetas, vocês são perseguidos nos dias de hoje. Eu não sei, mas é uma coisa complicada a gente saber que a perseguição vem acompanhada de uma bênção, porque parece que a perseguição é uma maldição, vamos dizer a verdade, né? Agora é interessante que no mês de março desse ano, eu estive numa consulta internacional, onde alguns amigos nossos, pessoas da nossa convivência, que vivem em países onde a perseguição é declarada, expressa, intensa, especialmente países muçulmanos, e eles afirmaram, mostraram lá o que está acontecendo, colocaram as situações de angústia do povo de Deus nessas regiões, perseguição, morte, queimar coisas, queimar pessoas, um negócio violento mesmo. E não estou falando lá de anos do passado, estou falando de agora, nesses dias. E um desses pastores, no final da palavra, ele fez uma afirmação muito contundente. Ele disse assim: a perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que pode matar a igreja é a acomodação. Eu achei tremenda essa palavra. A perseguição nunca conseguiu matar a igreja. O que pode matar a igreja é a acomodação. E é interessante que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais essas coisas estão acontecendo, Deus está usando esse tempo para a salvação de muçulmanos como nunca aconteceu na história.
Um desses pastores, a gente começou a levantar um clamor e dizer que Deus atenuasse aquilo, que parasse a perseguição, e um deles disse assim: por favor, orem para isso acontecer o ano que vem. Ele disse: mas como assim orar? Porque tem tanta gente se convertendo como nunca, porque o Estado Islâmico não persegue só a gente, persegue os próprios muçulmanos, e eles estão agora lendo o Alcorão e lendo a Bíblia e dizendo: não, esse Deus aqui é o que eu vou seguir, porque esse aqui mata a gente, né? E a visão é outra. Então eu achei tremendo como esse povo que está lá vivendo isso, entende que eles são abençoados, abençoadores, de uma maneira que às vezes não consigo entender, nem você consegue entender. O que Jesus queria que nós entendêssemos é que os abençoados e abençoadores são os que fazem o seu compromisso com Jesus ser maior do que qualquer outra coisa, inclusive a perseguição. Quando Jesus é o primeiro na tua vida, a pessoa maior na sua vida, maior até do que as dificuldades, maior até do que as lutas, maior até do que a perseguição, então eu me torno um abençoado, abençoador. E quando Jesus falou isso, ele estava falando de um contexto de uma igreja perseguida, e a perseguição naquele tempo envolvia vários níveis diferentes. Ela começava com aquilo que a gente chama de bullying, assédio moral. Então era o povo dentro da própria sinagoga que falava para o seu irmão, para o seu amigo da sinagoga: agora você é um cristão. E a palavra cristão era pejorativa, ela queria dizer cristinho. Olha lá, o cristinho está passando aqui, tá? Assim como a palavra crente no Brasil era uma palavra pejorativa, tá? Como a palavra lá no Nordeste para descrever os evangélicos era a nova seita que está chegando aí, ou o povo do livro da capa preta, né? Que ficava lá com a Bíblia debaixo do braço. Eram palavras pejorativas, e a perseguição começa com o bullying, com o assédio moral. E o assédio moral acontece em todo lugar. Às vezes a perseguição está dentro da nossa casa, que você se converte, passa por uma experiência de fé, e as pessoas não entendem o que está acontecendo com você, e aí a brincadeira, a gozação acontece em casa. Olha lá, vai lá para a igreja de novo, ou lá vai ler a Bíblia de novo, ou vai orar, olha só. E se você ainda falar alguma coisa, né, aí a perseguição intensifica-se. Mas lá naquele tempo, a perseguição ela passou do assédio moral para a segregação social. E aí então, as pessoas eram às vezes até expulsas de casa, por causa da sua fé. E isso continua acontecendo nos dias de hoje, onde pessoas são expulsas da sua casa por causa da sua fé em Jesus. Muçulmanos faziam isso, e os judeus também faziam isso. Há uma história de um missionário muito conhecido no Brasil, já falecido, muito conhecido no Brasil, vários hinos que cantamos foram escritos por ele, Salomão Ginsburg. E Salomão Ginsburg era judeu, e ele então comunicou para o seu pai que ele havia se convertido, e Jesus para ele era o Messias. E o pai dele abriu a porta da casa dele e falou: filho, você está expulso de casa, pode sair. E quando ele então começou a sair, o pai dele levantou a mão e começou a lançar as profecias, as maldições que estão lá no Velho Testamento. E ele disse assim: maldito serás quando saíres, maldito serás quando entrares, maldito serás quando te deitares, maldito serás quando te levantares. Você pode imaginar? O filho saindo de casa, expulso, e o pai gritando as maldições. E naquela hora, ele conta essa história, ele estava tão triste, tão abatido, tão angustiado, começou a caminhar pela rua e falar com Deus, e de repente o Espírito Santo de Deus o envolveu tremendamente, e ele foi cheio da presença do Senhor. E para ele entender quão cheio ele estava na presença do Senhor,
Ele estava caminhando na rua e um guarda olhou para ele e disse: moço, você é tão novo, e já bêbado assim. E ele falou: não estou bêbado não, eu estou embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a perseguição vem, não é, na forma da segregação social. Vai ter gente que não vai querer sentar perto de você, vai ter gente que não vai querer ter amizade com você, alguns amigos vão desistir, e isso é uma forma de perseguição. Alguns familiares vão se afastar. Deus não quer que você se afaste dos seus familiares. A Bíblia diz que se alguém te persegue, se alguém é teu inimigo, você tem que amar o teu inimigo, abençoar o teu inimigo, porque você é um abençoado, abençoador, tá? E algumas pessoas viviam perseguição de uma maneira tão violenta, até hoje isso acontece, não estou falando só de coisas do passado. Em algumas regiões do mundo, quando alguém se converte, ele é expulso de casa. Quando alguém se converte, especialmente no mundo muçulmano, o pai da esposa, se for um marido, ele vai lá e retira a filha daquela casa com os filhos, porque ele não é digno de ser casada com uma mulher muçulmana. Se uma mulher muçulmana se converte, o marido pede o divórcio, mas fica com os filhos, porque ele tem que ser criado como muçulmano. Quando eu estive em Bangladesh, a maior crise dos cristãos lá que eu visitei, era porque algumas milícias, elas invadiam as casas dos cristãos, sequestravam os filhos, e colocavam os filhos em outras regiões do país, para serem educados por famílias muçulmanas. A Bíblia não está falando de alguma coisa que aconteceu só no passado, a Bíblia está falando de coisas que continuam acontecendo em intensidades diferentes, em lugares diferentes. Naquele tempo, houve uma grande perseguição que levou à morte dos cristãos, e hoje há morte até na televisão. Você viu lá aqueles cristãos do Egito que foram degolados na frente da gente na televisão. Jesus tinha certeza de que a perseguição viria. E a perseguição, ela é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Os valores de Deus e os valores da sociedade em que a gente está inserido. A palavra de Deus, a Bíblia, e a injustiça do mundo, ou até a religião que professa um Deus que não é o Deus verdadeiro. O plano e a vontade de Deus e os desejos do mundo estão em conflito. E isso acontece porque Jesus disse que nós agora, apesar de estarmos vivendo nesse mundo, e a palavra mundo não está falando de planeta Terra, está falando de um sistema de valores, está falando de uma filosofia de vida, apesar de a gente estar inserido dentro da sociedade, se é que a gente pode dizer assim, nós não pertencemos a essa cultura, nós temos uma cultura diferente, que é a palavra de Deus na nossa vida, e é isso que João vai nos dizer, palavras do Senhor Jesus, retratadas no Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Os valores entram em conflito, e é por isso que esses vários níveis de perseguição
vão acontecendo. Alguns anos atrás eu conversei com uma senhora, e essa senhora estava muito angustiada, muito triste. Ela vivia uma batalha muito grande dentro da sua casa, uma crise familiar, marido e mulher. O seu marido era uma pessoa dependente do álcool, então ele trabalhava regularmente até 6 horas da tarde, depois de 6 horas da tarde bebia todas, e chegava tarde da noite em casa. Chegava tão bêbado, que não se sentia na necessidade de comer. Deitava na sala e dormia, e isso ao longo de dias, semanas. E aí um dia, quando ele estava sóbrio, ela foi conversar com ele, vamos bater aquele papo. Eu disse: não está boa, nossa vida não está assim. E aí, no meio dessa conversa tensa, ele olha para ela e diz uma palavra que a fere profundamente. E ele diz assim para ela: eu não aguento viver com você. E ela disse: mas então me diz, o que é que eu estou fazendo de errado? E aí então ele olha para ela e diz assim: não, é que você é certinha demais, eu não aguento. E aí ela veio para conversar com o pastor, assim: pastor, olha só o que o meu marido disse. Ele não consegue viver comigo porque eu tenho valores na minha vida. Você está entendendo o que Jesus está dizendo ali? Há um conflito de valores, e é por isso que a perseguição chega, na forma de bullying, de crítica, de segregação, de intolerância. Por quê? Porque mesmo que você não fale nada, você é diferente, e você vive de modo diferente. E o fato de você ser diferente, falar, viver de modo diferente, sem que você faça nada, denuncia os pecados das pessoas. Isso incomoda. Por isso Jesus vai dizer: olha, vai haver perseguição, porque se me perseguiram, se me colocaram na cruz. E qual foi a razão de Jesus ir para a cruz? É que Ele era o Salvador desse mundo, e eles não conseguiriam suportar Jesus. Por isso Jesus profetizou em Lucas 21, verso 12: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, e então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Jesus estava preparando a todos nós e os seus discípulos e apóstolos, porque ele sabia que essas coisas iam acontecer. E é interessante que as profecias afirmam que vai chegar um tempo nessa terra, chamado grande tribulação. Esse tempo está escrito nas Escrituras, e quando chegar esse tempo, se Deus não abreviasse esses dias, até os fiéis não aguentariam. Tamanha vai ser a perseguição que vai acontecer nesses dias. Há muitas profecias sobre esse assunto, e é interessante quando a gente lê as profecias, e a gente começa a comparar com os dias de hoje. Eu não gosto muito de fazer comparações assim, sem ter consciência das coisas. Mas, por exemplo, a Bíblia fala que quando se aproximam esses dias, vai haver chuva de granizo, não é? Que vão ter pedras de até 10 quilos. Eu me lembro que quando eu lia isso, há 20, 30 anos atrás, eu ficava pensando: esse negócio é muito complicado. Pedra de granizo de 10 quilos. Mas você sabe que já tem pedra de granizo caindo de 1 quilo? Caindo de uma maneira sobrenatural. Se é aquecimento, não é aquecimento, está lá nas profecias, arrebentando os telhados, destelhando as casas, porque chega como um tiro, aquilo vai caindo e vai furando tudo, pedra de granizo. A Bíblia diz que vai chegar nesses dias em que vai haver uma situação na natureza, de manifestações da natureza,
mas vão haver também manifestações políticas, manifestações econômicas, de controle da vida das pessoas, de tal maneira que a fé vai ser perseguida intensamente no meio desses contextos, e esse vai ser o tempo da grande tribulação. Até para comprar, para vender, vai haver controles para que você se identifique como cristão ou não cristão, como servo de Deus ou não. Isso é uma coisa que está lá na profecia. Como vai acontecer? De que jeito vai ser? De que maneira vai ser? Eu não sei, porque as figuras que estão na linguagem profética são figuras de linguagem. A gente não consegue aplicar diretamente, mas você pode pegar os valores. Perseguição vai continuar acontecendo. E por isso, Jesus intensifica o seu ensino e prepara os seus discípulos para isso. João 16, verso 1 diz assim: eu lhes tenho dito tudo isto, para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo, quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Você viu essa semana aqui, lá, em Paris, não foi isso? A pessoa, antes de dar o tiro para matar as pessoas, ou antes de explodir a bomba, faz uma frase de louvor a Deus: louvado seja Allah, o único Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. E então, estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Jesus está preparando os seus discípulos. 1 João 3 diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. 2 Timóteo 3 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Tessalonicenses 3, 3 e 4, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Jesus estava dizendo lá no Sermão da Montanha: assim como os profetas foram perseguidos por causa da mensagem que anunciavam, nós, os profetas de hoje, seremos perseguidos. Então eu tenho uma má notícia para você: você vai ser perseguido. Graças a Deus é que aqui no Brasil a perseguição é diferente, ela não chega a ponto de você perder a sua vida, mas existe uma perseguição que vai acontecendo, inclusive no mundo ocidental. Eu estava ouvindo o noticiário essa semana, por causa dos eventos que aconteceram lá em Paris, e houve uma decisão já tomada pelo governo parisiense de expulsar do país todos os religiosos radicais muçulmanos. Ok? A gente olha para isso e diz: puxa vida, estão lá pregando a morte, a gente tem que tomar uma atitude. Mas isso vai implicar em alguma coisa lá na frente com a liberdade religiosa. Lá na Inglaterra, você é proibido por lei de pregar que Jesus, ou qualquer religião pode pregar, é proibido por lei, que Jesus é o caminho. Você só pode dizer que Ele é um caminho. E se você pregar que Ele é o caminho, você está fazendo discriminação religiosa. Você está entendendo? Aqui no Brasil já aconteceu em várias situações. Aconteceu numa igreja batista em Goiás, que o pastor disse que não faria um determinado casamento por questões de fé, e essa pessoa cujo casamento foi negado de ser feito na igreja batista, entrou na justiça. A justiça determinou o arrombamento da porta da igreja, instituiu um pastor interventor de uma outra denominação que fez o casamento no templo da igreja batista. Perseguição vai acontecer, queridos. Ela vai ter jeitos diferentes na nossa vida. Jesus já afirmou isso.
Então, o que Jesus espera que a gente viva ou faça em meio às batalhas? Talvez a sua perseguição seja só o bullying, louvado seja Deus, tá? Mas o que Jesus espera que você faça em meio a essas situações? A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que colocar Jesus acima de tudo e todos, até da perseguição. Não importa o que está acontecendo, Jesus tem que continuar a ser o Senhor da tua vida. Perseverança e fidelidade são as marcas de um verdadeiro cristão. O cristão que nasceu de novo não consegue desnascer. Ele vai ser cristão, não tem jeito. E os valores do reino de Deus vão estar lá dentro da sua alma. Ele vai continuar vivendo, quer as pessoas gostem ou não gostem. Por isso Jesus vai ensinar isso em Mateus 24. Ele diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus está tentando ensinar para a gente? É que no meio dessas batalhas, eu e você corremos alguns perigos. O primeiro perigo é de ficar escandalizado com a fé. Quem vai ficar escandalizado com a fé? Você e eu, se a gente não permanecer firme em Jesus. E esse escândalo da fé é: como é que eu posso estar vivendo com Jesus e de repente as coisas não vão bem? E isso é um grande problema de alguns pregadores de hoje, que pregam que se você tem Jesus, você não tem doença, você não fica pobre, não tem nada que aconteça de errado, não vem crise sobre a tua vida. Olha para a tua vida. Tem problema na tua vida? Não tem coerência essa mensagem. E quando a gente crê em Jesus baseado nessa mentira, a gente vai se escandalizar da própria fé. A Bíblia nunca disse que você não vai ter problemas. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, a gente não vence sem luta, sem batalha, sem adversidade, sem continuar firme. O que Deus está dizendo é: persevera que eu vou derramar a minha bênção. Lembra qual é o título? Você é um abençoado. Salomão Ginsburg saiu de casa com a voz da maldição. Lembra? Mas quando ele estava caminhando, antes que acontecesse qualquer coisa, Deus estava dizendo: não importa o que estava sendo dito pelo seu pai para você, você é um abençoado. Eu, teu Pai eterno, te abençoo. E a gente vai enfrentar as batalhas. Ele teve que ficar fora de casa, não teve jeito. Mas ele não ficou sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai com Jesus. Agora, se no meio da tribulação a gente se escandaliza, a gente sai, mas a gente sai sem Jesus, a gente vai sozinho. E aí Jesus está dizendo: toma cuidado, tá? Porque alguns vão se escandalizar. E quando a gente se escandaliza, a gente se envergonha, a gente tem essa batalha dentro do coração, a gente começa a ter que justificar a nossa quebra da fé, e nós começamos a nos tornar os mais críticos de todos os seres humanos com relação à fé. E aí Jesus continua dizendo que alguns desses não se tornam só críticos, mas se tornam falsos profetas. Alguns se tornam críticos por causa das dores, outros se tornam falsos profetas por causa de uma tentativa de adaptar a sua fé àquilo que o mundo está ensinando. Há algum tempo atrás assisti uma entrevista de um renomado pastor. Esse pastor, dentro de uma entrevista, ele se ufanava. Ele dizia que foi a melhor coisa do mundo que aconteceu com ele, foi ter sido abusado quando criança.
E aí você olha aquilo e diz assim, tem alguma coisa errada na cabeça desse homem. E se você lê os escritos dele de antes, que são uma bênção, e lê os escritos de hoje, que são uma maldição, tá? Diz assim, não é o mesmo homem, porque aquele homem se transformou num falso profeta, num profeta que anuncia uma pseudo-verdade do Evangelho, que faz concessões incríveis. Eu conheço um outro colega, pastor, da cidade de São Paulo, foi das pessoas que eu mais admirei como pregador, mas que num dado momento da vida ficou tão amargo, tão amargo, tão amargo, com as batalhas, com as lutas que ele estava vivendo, que ele se tornou um crítico, mas daqueles assim que queima tudo, não é? Quando fala, tão crítico, que a igreja dele fechou, porque as ovelhas dele não aguentavam mais ouvir ele pregar. A palavra de Deus está dizendo que no mundo a gente tem aflições, tem batalhas, tem tribulações, e que o que Ele espera de nós é que a gente coloque Jesus acima de todas essas coisas, porque quando Jesus continua a ser o Senhor da nossa vida no meio de todas essas coisas, Deus derrama graça sobre nós, graça que vem sobre a nossa vida, sobre várias formas. A palavra de Deus continua nos ensinando, Filipenses capítulo 1, 27, diz assim, não importa o que aconteça, já preguei esse ano esse texto, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Lucas 21, 19 diz assim, é perseverando que vocês obterão a vida. E é interessante porque a palavra de Deus vai nos ensinar de que menos do que perseverança é traição. Na verdade, 1 João 2,19 vai dizer o seguinte, os que saíram de nós, saíram para que nós soubéssemos que nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído de nós. O que a palavra de Deus está dizendo é que há uma marca distintiva na fé verdadeira. A fé verdadeira é um compromisso radical com Jesus, e Jesus está acima de tudo e todos, de todas as circunstâncias, de todas as questões da vida, e na medida em que eu vivo essa proximidade com o Senhor, é impossível largar a mão dEle. Eu posso me afastar do Evangelho, mas algo vai estar dentro de mim, de uma maneira tão intensa, que eu não vou conseguir ficar a minha vida toda fora, porque o Senhor vai me trazer de volta, dizendo, daí não é teu lugar, volta para cá, eu tenho algo a fazer na tua vida. E olha, não importam as razões, porque às vezes as razões que nos levam para fora, nos afastam do Senhor, são tão bobas, são tão fúteis. Alguém disse assim, não frequento mais a igreja porque eu passei por um problema e ninguém me visitou. Mas Jesus estava com você? Não, Jesus sempre esteve comigo. Então você foi visitado pelo Espírito do Senhor, tua vida. Está perdendo a bênção. Agora, o Senhor também promete bênçãos especiais àqueles que são fiéis em todo e qualquer enfrentamento da vida. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é revelado em duas dimensões. Ele se revela aqui e agora. O reino de Deus está próximo, mais próximo do que você imagina, porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a fazer parte do seu coração e da sua história, e por onde você anda, você leva o reino de Deus. O reino de Deus se revela aqui e agora,
mas o reino de Deus também se revela na eternidade. E a palavra do Senhor vai nos ensinar isso, que há uma honra que o Senhor confere a nós. E quando a gente está vivendo essa perseguição, essa batalha, esses enfrentamentos, o Senhor está revelando uma honra sobre nós. E o Senhor vai revelar junto com essa honra uma graça que vem sobre a nossa vida, mesmo no meio das perseguições. Lembra da história do Salomão Ginsburg? Ele estava sendo perseguido, estava triste, estava chorando, eu também estaria triste e chorando, ouvi uma palavra dessa de maldição do pai, já pensou? Expulsando de casa por causa da fé. Mas ele é honrado pela presença do Espírito, e para ele nunca pensar que foi apenas uma coisa subjetiva e não realidade, passa um guarda por ele e diz assim: moço, tão jovem, está embriagado. E ele diz: não estou não, eu estou cheio do Espírito Santo, o Senhor é quem me abençoa. Está entendendo? E aí a gente vai aprender na palavra de Deus, que nessas duas dimensões, na terra e no céu, Deus está derramando graça especial. Atos 5, 41 e 42 vão dizer assim: os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Queridos, isso aqui não é normal. Alguém vai lá e te humilha, e você sai alegre porque recebeu a honra de ser humilhado. Não, isso é coisa de louco. Não, não é de louco, porque certamente naquela hora algo tremendo do poder de Deus estava acontecendo no coração daqueles discípulos, assim como aconteceu no coração de Salomão Ginsburg. Eles estavam dizendo: glorifica o nome de Jesus que está com a gente aqui. Está entendendo? Essa dinâmica do Senhor na nossa vida. E aí a palavra de Deus vai dizendo assim, que não somente há uma honra que Deus confere, Deus derrama graça, mas nós somos cheios da consolação do Senhor. 2 Coríntios 1,5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu não sei você, mas eu vou dizer para você da minha experiência. Quando eu estou muito quebrado, quando eu estou muito abatido, quando vem batalhas das mais intensas na minha vida, eu entro no meu quarto, ou entro no meu escritório, fecho a porta e começo a orar. Nem sempre, quase nunca, quando eu saio daquele escritório, já mudou o cenário. Muitas vezes o cenário vai mudar, mas vai levar tempo, dias, meses. Mas eu não saio do mesmo jeito que eu entrei naquele lugar, porque de alguma maneira eu sou visitado e transborda a consolação do Senhor na minha vida, e as promessas de Deus vêm sobre o meu coração, e a esperança é renovada, não uma esperança vã, que vai se desvanecer no tempo, porque eu já tenho na minha vida as marcas de Jesus na minha história, e eu sei que Ele fala a verdade, mas naquela hora, as consolações do Senhor me levantam outra vez. É disso que a palavra está falando. Não está dizendo que você não vai passar por luta, por aflição, por dificuldade, por crise. Queridos, nós vamos passar pela crise que está aqui no Brasil. Só que você não vai passar sozinho, Jesus vai estar com você. Agora não quer dizer que vai estar tudo ali de tapete vermelho, não, tu vai trabalhar muito mais, vai correr muito mais, mas o Senhor vai estar com você. E quando todas as portas se fecharem, o Senhor vai abrir a porta dele para você, porque esse é o jeito de Deus, nem que seja o fubá. A Ana Alzira contou essa história de uma maneira tão incrível, logo depois que ela veio da guerra em Angola. Ela disse que ela não aguentava mais comer fubá. Se alguém falasse para ela comer polenta, mingau de fubá, alguma coisa assim, ela não aguentava mais, porque a cidade onde ela estava
ela ficou ilhada, ficou cercada. De um lado da cidade estavam os rebeldes, do outro lado da cidade estavam as tropas federais, e a cidade ficou ilhada no meio. E aí não tinha comunicação, não tinha alimentação, não tinha nada. E era muito interessante porque você podia andar pela rua e ver carros de luxo parados porque não tinha gasolina, abandonados no meio do caminho, porta aberta e tudo. Quem é que ia roubar? Não tinha jeito, né? Aparelhos eletrônicos jogados pelo chão, porque não tinha energia elétrica. Então quem é que ia fazer alguma coisa ali? E sabe o que era riqueza naquele dia? Ter comida. E antes da guerra sair, eles tinham recebido uma doação de 4 toneladas de fubá, e as 4 toneladas de fubá estavam na igreja. E a cidade quase toda vinha para a igreja para comer mingau de fubá com água, porque era a única comida que tinha. Mas ela dizia assim: nós éramos ricos no meio da tribulação, porque o Senhor tinha mandado fubá com água. Agora eu não aguento mais comer fubá. Comi fubá, café da manhã fubá, almoço fubá, né? Jantar fubá, mas bendito fubá. Está entendendo? Graça de Deus que vem no meio da tribulação. Não quer dizer que você vai estar lá, né, comendo as iguarias do mundo. Não, mas o Senhor vai estar lá com você no meio dessas batalhas, e a consolação do Senhor virá. É interessante que nesse contexto Deus vai conferir a gente uma proximidade especial com o seu Espírito. E aí então a Bíblia vai dizer assim para a gente em 1 Pedro 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Ele nos faz ser especiais testemunhas de Jesus com grande autoridade e poder. É interessante que nessas horas Deus nos dá autoridade e poder de uma maneira diferenciada, e a gente não sabe explicar nem como, nem porquê, mas Deus faz isso. Quando eu era adolescente, estava na escola, tinha um cidadão, eu estudava à noite e trabalhava de dia, já chegando à juventude, e tinha um cidadão que chegava mais cedo na escola só para fazer charges. Ele adorava fazer charges. Então tinha uma lousa grande aqui na frente e uma outra lousa grande nessa parede lateral aqui da minha sala. E então ele pegava e desenhava as charges dele lá, sempre charges muito engraçadas. E os 2 personagens que ele usava era o Padreco, que era eu, e o Feijão, que era o meu amigo. E aí ele sabia que o professor ia apagar a lousa da frente. Então ele começava a história na lousa da frente, e a parte mais engraçada ficava na lousa do lado, que quase não se usava. E então todo o período estava lá, a charge lá comigo, né? Era um negócio complicado, né? E você tinha que dar risada, porque o homem fazia umas piadas interessantes. E aí, queridos, um belo dia, aquele homem pega a sua cadeira no meio da aula, não está nem aí com o professor, senta do meu lado, porque aquilo que ele criticava, que era a minha fé, era aquilo que ele precisava naquela hora. Apresentei a palavra de Deus, orei com aquela pessoa, Deus tocou o coração dele. Deus nos dá a capacidade no meio da tribulação de ter um testemunho diferenciado, cheio do poder de Deus. Essa intimidade, essa graça se manifesta no meio dessas situações. É isso que a Bíblia diz em Lucas 21. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando
que vocês obterão vida. Agora, Deus também promete bênçãos aqui e agora, e também no porvir. A Bíblia diz em Marcos 10, verso 29, e respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. E eu acho tremendo isso, porque Jesus, para que a gente não espiritualizasse esse texto, ele vai repetir: você perdeu isso, vai receber a mesma coisa aqui, porque eu vou dar graça sobre a tua vida, eu vou honrar o teu nome. Pode demorar, mas Deus honra o nome dos seus servos. Mas a Bíblia fala que a maior de todas as bênçãos é a eternidade do seu reino e o privilégio de julgar as nações. E lá em 1 Pedro 4 diz assim: o julgamento já começou. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. E essa é uma das coisas tremendas, né? Se você está sendo perseguido, o que a gente faz? A gente ora por aqueles que nos perseguem e abençoa. Abençoa. A vontade que dá de Senhor, manda um raio do céu agora, não é? Mas a Bíblia diz: não, você abençoa no meu nome, porque você é um abençoado, abençoador. Porque toda perseguição, ela vai cessar, porque a graça de Deus vai se interpor, e nem um fio de cabelo cai, nem um fio de cabelo cai. Alguns caíram, mas caiu pela vontade de Deus, e são abençoados. É disso que a palavra de Deus está falando. Quero terminar com os últimos textos que estão aqui, porque eu acho que elas são incríveis. 2 Coríntios 4 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Apocalipse 2 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Mateus 19 vai dizer assim: e então Pedro lhe respondeu: não deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? E Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado casas, irmãos, irmãs,
pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus está em você, por isso você é um abençoado. E porque o reino de Deus está em você, você é um abençoador por onde você passa. E até os inimigos são abençoados, até os que perseguem são abençoados. Mas a Bíblia fala que não apenas aqui na terra essa bênção vai acontecer. A palavra de Deus fala de coisas que passam dessa terra, que vão para a eternidade. E uma das cenas que Jesus fala para Pedro, eu acho que ela é incrível demais, a gente tem que entender essa cena. Pedro diz assim: Jesus, a gente perdeu tudo. Por causa do teu nome a gente perdeu tudo. Aí Jesus diz assim: olha, não tem problema, eu vou acrescentar o que foi tirado. Porém, eu quero que vocês entendam o que vai acontecer na eternidade. Naquele dia, quando eu vou julgar todas as coisas, vocês vão se assentar junto comigo no trono da glória. Eu não consigo entender toda a grandeza disso, porque se eu e você entendêssemos toda a grandeza de Deus, a gente já estaria com a boca no pó. Mas Jesus está dizendo: você não fica preocupado, porque naquele dia vocês vão estar conosco. E naquele momento, Israel é que estava perseguindo os cristãos. E ele diz assim: vocês vão julgar junto comigo as 12 tribos de Israel, os seus perseguidores. É tão tremendo isso, porque Deus está dizendo para a gente que Ele vai colocar sobre nós uma graça e uma autoridade que a gente não consegue entender no seu reino. Eu não consigo ter a dimensão de tudo isso, porque é grande demais. Nessa manhã eu queria orar por você. Eu não sei como é que você chegou aqui. Quem sabe você esteja passando pela sua grande tribulação. Não é aquela da profecia, mas você está passando pela sua grande tribulação. E louvado seja Deus, porque Ele é aquele que abrevia as grandes tribulações. É isso que vai acontecer nos dias finais, que a Bíblia já nos diz que o Pai vai abreviar esse tempo por nossa causa. E Ele é aquele que continua abreviando esse tempo na minha vida e na tua vida. Talvez você esteja vivendo um tempo de grande angústia, porque a primeira grande batalha que acontece, já falei aqui para você, é uma batalha onde Satanás tenta dissuadir-nos da nossa fé. E todas essas coisas que estão acontecendo à nossa volta são usadas pelo inimigo para dizer: onde está o teu Deus? Se você ler alguns salmos do Velho Testamento, você vai ver que essa é uma estratégia antiga. E a estratégia antiga era essa, não é? Onde está o teu Deus? Está ouvindo a tua oração? Está sim. Ele não está só ouvindo, ele está morando dentro de você. Está no teu coração. Ele não consegue mentir. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai passar por essa tribulação, no tempo em que ela durar, mas o Senhor vai derramar graça sobre a tua vida, nem que seja um fubá. Está entendendo? Nem que seja um fubá. Agora, quem tinha fubá naquela terra estava rico. Porque se eu falar fubá hoje aqui, não tem sentido. Agora fubá, quando não tem nada para comer e tem soldado de um lado jogando bomba do outro e assim vai. E outra coisa que ela falou é que todos os prédios ao redor da igreja foram destruídos por bombas. E o único edifício que ficou de pé é onde estavam abrigadas as pessoas, ali junto com o fubá. Tem algo de Deus acontecendo no meio da perseguição. Agora, sabe o que é interessante? É que essa mesma mulher contou essa história para a gente. Ela era enfermeira.
E sabe o que ela fazia? Ela saía no meio dos campos, junto com alguns irmãos da igreja, para pegar os feridos. E não importava o lado que eram os feridos. E lá na igreja tinha rebelde e tinha federal. E os dois olhavam para ela e diziam: doutora, salva a minha vida. Porque naquela hora não tinha farda, nem inimigo, só tinha a graça de Deus. Você está entendendo? E quando ela saiu, fugida daquele país, aquelas pessoas que ela tratou diziam: vai embora, vai embora, vai embora, porque a senhora doutora tratou de mim. É assim que funciona a vida da gente. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então fica de pé agora, eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação. O Senhor é fiel e você vai colocá-lo acima da tua tribulação. Se você estiver passando por um tempo muito complicado, quem sabe até de pressões da vida, até por causa da sua fé, você vai crer que o Senhor é contigo onde você for. Se alguém lançou uma maldição sobre você, por isso que eu não tenho medo de maldição, de urucubaca, nada disso, porque não pega. O Deus vivo lançou uma bênção sobre a minha vida. Você é um abençoado, não precisa ficar com medo. Você é um abençoado de Deus. E nesse meio dessa batalha, o Senhor vai se revelar de uma maneira profunda e íntima. Mas eu quero orar por você. Se a tua fé estava balançando, hoje é dia de reafirmar. Eu vou firmar minha fé em Jesus de qualquer jeito. E vou crer na sua graça. E não importa o que aconteça, tu has de ser Senhor da minha vida por toda a eternidade. Posso orar assim? Você concorda? 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 Então agora, antes de eu orar, você vai fazer uma coisa. Se tem alguma dor no teu coração, se tem uma pessoa que está machucando você, se tem uma circunstância envolvendo gente que está machucando você, você vai agora abençoar essas pessoas, essas circunstâncias, essas vidas em nome de Jesus. Então agora levanta um clamor de bênção. A primeira oração é tua: Senhor, está doendo, está machucando, a injustiça dói, mas eu vou abençoar no teu nome, pela fé, porque o Senhor me ensinou a fazer isso. E quem vai cuidar dessas questões é o Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, salvação, transformação, vitória, graça, para eles e para mim também. Agora eu quero orar por você. Querido Senhor, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o teu Filho. E a tua palavra é tão clara. Hoje praticamente só lemos as Escrituras, só lemos as Escrituras. E a tua palavra fala ao nosso coração. Então agora, Senhor, ajuda-nos a colocar a nossa fé no Senhor Jesus, acima de qualquer coisa. Que ninguém aqui seja escandalizado pelos momentos difíceis que estão vivendo. Que ninguém aqui se torne um falso profeta, nem seja seguidor de um falso profeta, porque não tem futuro. Mas que os valores do reino de Deus estejam colocados de uma maneira tão profunda na nossa alma, que a gente só possa vivê-los pela fé, com toda alegria no nosso coração, sentindo que é uma honra servir ao Senhor nessa terra. E agora eu quero te pedir, Senhor, que tu estejas derramando a tua bênção. Se alguém disse que eles são malditos, eu quero dizer em nome de Jesus: bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres,
Bendito serás quando te deitares, bendito serás quando te levantares, bendito serás quando estiveres no caminho, bendito serás quando voltares por esse caminho, porque o Senhor é o Deus que nos abençoa. E por onde esse povo estiver passando, que a bênção do Senhor se espalhe, porque eles são abençoados, abençoadores, no nome de Jesus. Senhor, derrama a tua bênção nessas casas, derrama a tua bênção, Senhor, de amor e misericórdia, derrama paz e consolação, abrevia o tempo, Senhor, da tribulação. É aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para quem está perto: você é abençoado. Você é abençoado, tá? E Deus te desafia a ser um abençoador. Dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor agora para a gente encerrar esse culto. A gente vai terminar dentro de 2 minutos. Segura aí, tá? E agora adora a Deus, porque mesmo no meio da tribulação Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Eu já tinha encerrado o culto, mas o Espírito Santo está falando comigo aqui que tem pessoas aqui hoje que precisam colocar a sua vida na mão de Deus. O Espírito Santo falou para você hoje durante esse culto, não sei como, de que maneira, que você precisa entregar a tua vida, colocar a vida na mão do Senhor e fazer dele o primeiro na tua vida. Eu estava aqui cantando e falando com Deus, mas já acabei o culto. O Senhor falou: não, fala isso aí, tem gente aqui. Então, se você é essa pessoa que Deus está falando com você, eu quero colocar a tua vida na mão de Deus, quero orar com você. Vai saindo do teu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, porque o Espírito Santo quer fazer alguma coisa na tua vida hoje. Ele falou para mim, então vem para cá. Quem são as pessoas que Jesus falou? Está falando esse culto, sai aí do seu lugar agora, em nome de Jesus, pode sair já. O Senhor está falando com você, está confirmando isso na tua vida, pode vir em nome de Jesus, vai colocar, estou aqui, Senhor, estou me derramando na tua presença. O Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do teu Espírito, Senhor, então agora eu quero orar por você, tá? E a gente vai se colocar na mão do Senhor. Tem alguma coisa aí? Você vai colocar a tua vida inteira na mão do Senhor, do jeitinho que está, porque Ele é santo, poderoso, vai fazer obras tremendas aí na tua vida. Olha só quanta gente, né? E eu ia terminar o culto, olha só. Deus sabe de todas as coisas, né? Então vem para cá, lá na galeria tem gente, tem um descendo aqui, tem mais. Deus está falando lá em cima também, vem para cá. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, vem para cá. Rápido, pode vir. Se tiver uma família, chama a família toda, vem. Não, o Senhor está falando conosco, nós precisamos colocar a nossa vida na mão do Senhor hoje. A gente está passando pelas batalhas, mas o Senhor vai ser o Deus da nossa vida. Então vem para cá, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Nós vamos orar junto aqui, tá? Tá chegando gente aqui, vem para cá, em nome de Jesus, vem. Que coisa linda, olha só. Perdão, Senhor, estava lutando com o Senhor aqui. A gente fica olhando esse relógio aqui, ele fica ficando vermelho aqui para mim, e eu fico brigando comigo aqui o relógio, né? Mas eu não vou brigar com Deus, não, vou fazer o que Ele manda na nossa vida, tá bom? Louvado seja Deus pela tua vida. Você é alvo da bênção de Deus, do carinho do Senhor. Ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. Ele te chamou, não fui eu. Ele que te chamou. Agora, esse é um ato de fé. A gente coloca a vida da gente. A gente coloca os obstáculos da gente. E olha, o maior obstáculo nas coisas de Deus não estão fora de nós. É a gente mesmo. A gente mesmo é o maior obstáculo. Então, se lançar na mão do Senhor Jesus é se render. Não vai ser do meu jeito, vai ser do teu jeito, Senhor. Você concorda com isso? Concorda? É isso mesmo, tá? Na palma da mão de Deus. Agora, sabe qual é a bênção? É que quando você vai na palma da mão de Deus, Ele faz assim, fecha a mão e carrega você protegido na graça dEle, tá bom? Então agora você vai fazer a primeira oração.
que o Espírito Santo falou com você? Eu não sei o que o Espírito Santo falou, só você sabe. Então fala: Senhor, eu ouvi a tua voz, e diz o que ele falou para você. E agora eu estou me entregando nas tuas mãos, quero estar na palma da tua mão, do teu jeito, Senhor. Fala para ele: do teu jeito, Senhor, do teu jeito, inteirinho, pode fazer o que o Senhor quiser, porque eu quero aprender a andar na tua graça. Nessa hora, Pai, eu quero te pedir a bênção do Senhor sobre os teus filhos. Abre as janelas dos céus agora e faz aquilo que pregador nenhum pode fazer, igreja nenhuma pode fazer, cerimônia religiosa nenhuma pode fazer. Derrama o teu Espírito Santo sobre eles. Ó Pai, que eles se sintam embriagados pela tua presença, envoltos na tua graça. E Senhor, se existem coisas que oprimem, que escravizam, que Satanás tem colocado sobre essas vidas, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender o poder de Satanás sobre essas vidas, e em nome de Jesus, declarar libertação em nome de Cristo, vitória em nome de Cristo, bênção do Senhor sobre essa casa em nome de Jesus. E quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito seja o professor particular na vida deles, ensinando-os a seguir o único caminho que existe, que é Jesus Cristo, Senhor nosso. Abençoa, Pai, abençoa e envolve na tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.